Ah, agora sim. Agora foi! Não, e ele já começa a live assim com um baita elmo assim atrás dele. Tá, tudo bem, né? Ok, né? A gente começa bem. Então tá, eu vou humilhar também. Olha aqui atrás a coleçãozinha de dragão básica. Enfim, vamos lá. Primeiramente eu quero te agradecer, Vini, por você ter aceitado o convite, né? Por você estar aqui, por brindar a gente essa noite com essa discussão aí, que eu espero que dê pano para manga. A gente tem que ficar ligado nas perguntas, que eu acho que vai ter bastante pergunta. É o que a gente espera, né? Então, para começar, é de praxe eu te apresentar. Já te agradeci, né? O Vini é um irmão para mim, muito querido, né? Que somos, como diz o Igor, nós somos os três germânicos problemáticos. Eu, Vinícius e Lucas, porque quando juntos os três, ninguém aguenta, né? É o que Então, né? Ninguém aguenta, mas vamos lá. Quem é Vinícius César Dreger de Araújo? Ele possui graduação em História pela USP, mestrado em História Social pela mesma universidade e doutorado pela mesma universidade, e trabalhou no seu mestrado com Frederico Barbarossa, né, um conhecido nosso, um conhecido de quem acompanha aí a mim e ao Vinícius, e no doutorado também. Então, não é à toa que o nomezinho dele aí, né, no Instagram é Barbarossa. As pesquisas do Vinícius, né, têm a ver com os temas de fontes e documentos para a história medieval, história da Germânia, principalmente da Germânia Imperial, história da cultura e política militar. E, atualmente, ele é professor da Universidade Unimontes, da Universidade de Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas. E é isso. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bora lá. Já te agradeci. O tema da nossa live é nada mais, nada menos do que Idade Média nas mídias. Então vamos lá, vamos começar a problematizar isso. O termo mídia, o termo cultura pop. E aí, por onde a gente está transitando? Que idade média é essa? Essa idade média midiática? O que é isso? Então, é a Idade Média e não tem nada a ver com a Idade Média. Já começa daí, né? Porque aquele negócio, a gente está falando essencialmente de a mídia como um espaço de recriações do medievo. Né? A gente está falando de medievalismo, a gente está falando de neomedievalismo, né? A gente está falando de um monte de coisas, mas não diretamente da Idade Média. Então, essa é uma coisa, né, que muitas vezes dá problema, porque o filme tal, a série tal, o desenho tal, o quadrinho tal. Então, nenhum deles está falando de Idade Média. Né? Todos eles estão fazendo recriações, né, reimaginações de algum aspecto ou de uma Idade Média. Né? Então, assim, a gente tem que começar a destrinchar um negócio por aí. E outra coisa, cultura pop. Cultura pop era legal, pô, na década de 80. Lá vem a avalanche! Não, porque a gente para pra pensar, o conceito de cultura pop, ele faz todo sentido para a gente pensar, né, uma cultura que funcionava como uma cultura de nicho. Nos anos 80, nos anos 90, aí você tem a explosão, né, dos meios de comunicação digitais, né, com a popularização mundial da internet. Então, aquilo que era uma cultura de nicho se tornou uma cultura de massa. Então, não sei se esse conceito originário de cultura pop ele ainda se aplica à situação que a gente vive hoje. Então, polêmico. Pela tua fala, tu tá assinando aí pro termo cultura de massa. É uma cultura de massa. Eu vejo hoje como uma cultura de massa. Não, que vai focar em elementos, né? Em elementos que vão discutir, produtos, né, midiáticos, com foco na medievalidade, dentro de um contexto de uma cultura de massa. Uhum. Então,
Então, pensar essa Idade Média midiática é pensar consumo, né? E você usou aí alguns termos também que têm derivações. Medievalidade, medievalismo, né? O medievalismo, recepção da Idade Média, né? Que é a Idade Média, sem ser a Idade Média, a gente está lidando com uma ideia de fantasia, né? Imaginário, imaginação, muito mais até do que imaginário, imaginação. Né? Mas não só. E dentro desse campo das mídias, a gente tem vários pequenos nichos. Né? Por onde você quer começar? Acho que a gente pode começar por um filão, né, que foi o pai de todos, que é a literatura. Todo mundo começou aí. E se a gente pensar nas apropriações literárias, seja do século XIX, por exemplo, se a gente pensar no próprio Walter Scott, né, o nascimento do romance histórico está lá, Idade Média. O século XIX vai, né, grudar na Idade Média que nem o vampiro mesmo no pescoço da vítima. Né? Vamos pensar numa coisa. Né? Não só nessa questão básica aí do romantismo, das suas infinitas variantes mundiais, né, de pegar a Idade Média como o seu cenário base, né, como acontece nos primeiros romances da primeira geração, por aí vai, mas ir além, a gente pensar, quando acontece o surgimento, né, e a popularização do romance gótico, o romance gótico, ele é medievalizante. Ele não está focando diretamente a Idade Média, mas ele vai lá e puxa elementos, ele vai imaginar esses elementinhos. Tem como a gente pensar, né, no final do 19, o Bram Stoker, publicando Drácula, sem todo aquele aparato medievalizante que ele coloca com relação ao Conde? Aham. Não, então, assim, a literatura gótica, ela traça elementos, ela vai buscar elementos e vai dar aquelas pinçadinhas, né? E isso vai ser muito próximo de como se faz, né? A bricolagem dos produtos de mídia que tem aí essa pegada de medievalismo. Se a gente comparar, por exemplo, com Game of Thrones, né, que ali você tem elementos em que eles se referem a várias passagens do medievo, a passagens renascentistas, a passagens, muito pelo contrário, né, de populações das estepes ali no século V. Não? Então, na bricolagem, né, eles começam essa história de ficar pensando uma coisinha para dar um clima de medievo. Então, se a gente pega... Por que você acha que esse clima de medievo é importante? Porque ele vende. É simples assim. Não, porque acontece o seguinte, né? Particularmente no Ocidente, mas não só, a gente pode ver como isso, como a ideia, né, de um feudalismo nipônico, por exemplo, até mesmo chinês, né, e aí a gente pensa uma Idade Média japonesa, uma Idade Média chinesa, tudo bem, entre aspas, né, como isso vende também. Né, como esse construto acaba vendendo. No mundo islâmico, você tem elementos semelhantes também. Né? Então, todo mundo olha, seja de uma forma positiva ou negativa, olha para esse passado que considera como medieval, né, e capitaliza em cima. De que forma? Porque é algo que se tornou, um tempo, né, uma temporalidade, e ao mesmo tempo é como um espaço do outro. Se a gente pensar, a gente consegue fazer um paralelo aí com a ideia do orientalismo, né? Você olha para o medievo como algo que você se reconhece ou que você repele, né? Tem um lance meio de credo que delícia, né? Credo que horror, mas que bom. Sim,
É bem por aí, né? Então, assim, há uma relação, né, de atração e de repulsão muito forte com o medievo. Então, isso, né, mexe com essas sensibilidades coletivas e esses elementos acabam sendo facilmente reconhecíveis e vendem. Uhum. Seja porque o camarada está olhando para um passado e achando, como era melhor aquela época e que droga que é hoje, ou não, olha que porcaria que era, ainda bem que a gente está agora, entendeu? Não importa, porque acaba vendendo. É você pensar, né, no Star Wars, né, não vamos pegar nada do geralzão ali, uma cena específica, né, do despertar, a cena final do Despertar da Força. A nova trilogia maldita, né? Em que a Rey se aproxima do Luke Skywalker com o sabre de luz na mão e ela faz a mesma pose do Aureum Coronatum, do oferecimento, que você tem o Parzival, né, ofertando o cálice para o Rei Arthur. E assim, tipo, olha, isso é o que você precisa para voltar e salvar a Terra. Pronto! E vende bilhões. Tanto de forma indireta como de forma direta, com todos os produtos possíveis e imagináveis que se coloca com relação à Idade Média. Seja o elmo aqui atrás, seja os cavaleirinhos aí atrás. Né? Né? A Sara pede para tu voltar na diferença entre cultura de massa, porque você opta, né, por cultura de massa no lugar de cultura pop. Ok. Essa é um pouco mais cabeluda, né, essa questão. Porque a questão é a seguinte, o termo cultura de pop, como eu mencionei, ele surge como uma cultura de nicho. Só que esse nicho foi globalizado. A gente não está mais falando de determinados recortes, né, demográficos que consomem determinados tipos de produtos específicos, né, e que o negócio vende ali. Não, a gente está falando de uma cultura, né, que, pegando aí de novo essa questão das temporadas aí finais de Game of Thrones, cara, eu assisti o episódio e imediatamente ligava para casa do meu pai para falar com ele, só para comentar sobre o episódio, só que tem um detalhe. Meu pai tem 82 anos. Entendeu? É o cara que consome a literatura dita pop, que vê as séries ditas pop, que lê gibi, que foi o cara que me ensinou a ler gibi. Entendeu? Então, assim, a gente não tem mais um nicho específico que caiba os usuários dessa cultura. Então, a gente está falando, e era uma coisa muito específica também o conceito de cultura pop, era muito focado, né, num mundo anglo-saxão. A gente pensar ali nos Estados Unidos, na Europa entrava, mas não entrava tanto, né, mas era muito focado em determinados nichos demográficos, consumidores de determinados tipos de cultura dentro dos Estados Unidos. Hoje não. Hoje são produtos que são consumidos de forma mundial. Né? Consumidos, discutidos... Por faixas etárias distintas, né? Extremamente distintas. Você vai aí, literalmente, dos 10 aos 90. Fácil. Entendeu? Pensando nessa noção do consumo, né, dessa idade média de consumo, ou esse consumismo pela idade média, digamos assim, quando a gente tem esses produtos, né, você apontou a literatura como um dos primeiros nichos, né, uma das primeiras mídias que vão lidar com esse fenômeno da recepção da Idade Média, né, de leituras diversas sobre a Idade Média.
E aí essa literatura vai passando para outras mídias, quando eu tenho essas transposições midiáticas, né? Quando a literatura vai para o quadrinho e vai para a série de TV e vai sendo reapropriada e reapropriada e reapropriada. Como é que você está vendo esses fenômenos? Quais são as abordagens metodológicas para a gente conseguir analisar esses fenômenos, né? Basta eu dizer assim, isso é verdade, isso é mentira, esse elmo está correto, esse elmo está mentiroso. Entendeu? Isso é factual, isso não é factual. Aqui está misturando século XIII com XIV, XV. Basta esse tipo de análise? Não, isso é o que menos importa. Por quê? Aí, ó, menino polêmico, né? Por que isso vai... Não, mas isso vai ser o ganha-pão do historiador. Não, gente. Não. Isso são detalhes no sentido de que você pode discutir isso, você tem que discutir isso, mas isso é só um ponto que tem que estar contido na tua análise. O mais importante é a gente pensar que tipo de Idade Média está sendo pensada naquele produto. Quais são, né, as armadilhas, os estereótipos que estão presentes ali. Como é que esse discurso, né, cria essa Idade Média? Então, isso são os pontos principais que a gente tem que pegar. Depois e o que a Idade Média fala do presente, né? Claro, é a intencionalidade. Né? Qual é o diálogo que isso tem com o presente, né? E mais ainda, né, o que está por trás dessa mensagem? Né? Então, como você sabe, né, que a gente está sempre trocando ideia, né, e o Lucas, que está aqui e não deixa a gente mentir, muito, pelo menos, né? Eu completei recentemente, né, um artigo em que eu discuto as apropriações medievalistas, né, de um partido de direita, né, de extrema-direita italiana, né, da Lega, em que eles conseguiram fazer aquilo que é o sonho molhado de todo partido maluco. Eles conseguem construir nada mais nada menos do que um longa-metragem, né? Financiado pelo Estado italiano ainda. É uma palhaçada. E aí você tem, ninguém menos que o líder do partido, né, o Umberto Bossi, o líder da Lega, né, sendo, assim, figurando numa cena lá em que os cônsules, né, de Milão mandam o imperador, no caso, o próprio Barbarossa, né, mandam o emissário dele a merda. Esse filme é horroroso. Sim, o filme é horrível. Não, e é horrível, quando a gente fala horrível, esse juízo de valor não é no sentido da verdade ou mentira, mas é no sentido de narrativa. É uma narrativa que não... Parece que não tem início, meio e fim, e as personagens são totalmente inconsequentes. Elas são jogadas dentro da narrativa e você não entende a lógica dessas personagens. Isso que é uma narrativa fílmica ruim, né? Não né? Mas a grande sacada desse filme é que ele não tem compromisso com uma história de fato. Não, ele tem sim, mas não é com a história. Com nada que eu digo histórico. Tem com a visão que eles construíram da história da Liga Lombarda, por isso que são a Lega, né? Hoje ela Lega, antes era Lega Nord, e antes disso começou como Lega Lombarda. Então eles estão falando lá, nós somos sucessores de uma aliança de cidades italianas do século XII contra o Império Romano medieval. Eles estão ali o quê? Contra o novo, né, governante de Roma, que é o governo qualquer que esteja lá, que não seja eles. Né? É aquela história, né? Não sou nem de direita nem de esquerda e sou contra tudo isso que está aí, como a gente já sabe que é a merda que dá. Né? Então, a grande sacada aí, né, é que a narrativa fílmica ela só faz sentido aí, e a visão, a representação dos personagens e a visão toda desse acontecimento medieval que está sendo discutido ali, só fazem sentido dentro do escopo ideológico do partido. Da metanarrativa que eles criaram, né, sobre esse século XII italiano.
Assim como a imagem dos portadores de luz, né, serem os arianos e estarem ligados ao Graal, para o nazismo. Sim. Então você tem essas apropriações mitificadas do medievo em prol de ideologias nacionais, fascistas. Mas não só. Não só. Isso é uma coisa que a gente costuma sempre bater. É um nicho. É um nicho. Né? Mas, por exemplo, né, quando você fala, né, dos setores progressistas, não, vamos deixar os reacionários de lado, mas os setores progressistas, eles vão buscar origens aonde? Em revoltas camponesas medievais, revoltas urbanas, não, que não tem nada a ver, mas assim, por exemplo, pegar uma coisa que eu peguei na historiografia da Alemanha Oriental, né, faz tempo já, e que os caras estão analisando a revolta dos Stellinger, né, contra os carolíngios como um ensaio de luta de classes. Né? Sim, o paralelo que se faz, né, é com o grande medo, não confundir com o terror, mas o grande medo dos camponeses na Revolução Francesa, em que eles do nada começam, né, a surtar e atacar, queimar castelo e por aí vai, para queimar os registros de terras. Então se faz um paralelo entre acontecimentos do século IX com acontecimentos do final do século XVIII. E, olha, mas a Idade Média é uma desgraça por isso, mas é uma Idade Média em que você tem resistência, né, em que eles não tinham consciência de classe, mas eles já sabiam em quem eles tinham que bater. Tem uma pergunta ali que eu acho que foge um pouco da live, então se tu se sentir à vontade de responder, tudo bem. Senão a gente passa adiante e deixa para uma próxima live ou para uma pergunta mais fechada no grupo, né? Por que o humanismo cristão é ignorado na construção da modernidade? Por uma questão muito simples. A metanarrativa da modernidade tá lá, é refrão e geração Coca-Cola. Somos burgueses sem religião. A base é essa. Então, assim, você pega toda a base, né, da modernidade, do discurso da modernidade, aí principalmente a partir do século XVIII, e eu acho que não foge tanto, porque é justamente o momento em que Idade Média vira Idade das Trevas, então são os mesmos responsáveis, né, que vão apontar, olha, o que vem antes disso aqui é merda. É treva, é passado, assim, é um passado desgraçado, é onde você tem... Obscurantismo. Sim, não tem ciência, não. Então, mas nós não, nós somos filhos da razão, somos filhos da ciência, não? Então, é humanismo cristão. É confessional, se é confessional não pode, esquece. Pronto. Somos burgueses sem religião. A base é essa. Voltando então para as mídias. Partiu. Vamos para exemplo concreto? Bora lá. Então vamos lá. De onde você quer tirar seus exemplos? Séries televisivas, filmes, jogos, quadrinhos? Então, né, quando a gente está falando sobre isso, a gente tem complexos hoje. Né, porque um produto desse hoje não é mais pensado para ficar numa mídia só. Então, quando a gente está falando, por exemplo, né, de livros, você pega aí... Lembrei do The Witcher. Sim. The Witcher. Começa com a série de livros. É a mesma coisa que eu. Virou jogo, virou quadrinho, virou série. Foi o primeiro livro. Action figures. Então, é um caso legal. Então, ali a gente tem esse complexo todo, né? É você pegar como foi com O Senhor dos Anéis, né? É você pegar o próprio Game of Thrones. Todos esses produtos hoje, eles estão passando, né, por relações transmediáticas. Começam com a forma, por exemplo, de livros, se tornam quadrinhos, se tornam jogos, se tornam séries televisivas, se tornam filmes.
Caneca, o Maurício botou ali, vira caneca. Vira caneca, vira merchandising de forma geral. Chaveiro. Não, inclusive, assim, Game of Thrones não é uma coisa que eu tenha consumido lá muito produto. Vira camiseta, né? A minha camiseta do Tyrion, por exemplo, né? Mas a melhor, assim, né? Ganhei de uma turma de alunos. Se não me engano, o que me presenteou está até presente aqui na live, pelo menos eu vi o nome dele aparecendo, né? É o chaveirinho com o emblema da minha casa predileta em Game of Thrones. Uhum. A gente é ruim fazer o quê? E assim, eu tô lembrando do que a Vitória, uma aluna minha, me perguntou sobre Game of Thrones, que ela leu opiniões divergentes, né? Que para uns Game of Thrones é recepção de medieval, é medievalismo, e para outros Game of Thrones estaria em qualquer universo de fantasia. Sim, ele é as duas coisas. Porque é uma bricolagem. Ou seja, quando a gente pensa nessa Idade Média midiática, né, a gente está pensando esse lugar da bricolagem do eco, né? E quase como... E se a gente for mais adiante, ela pode dar uma noção, inclusive, de hiperrealidade. Porque muitas vezes, quando se vem com a imagem do que é medieval, se vem com essas imagens. Sim. Essa fantasia, ela supera a realidade, né? Porque é uma questão de expectativa. A expectativa, né, das pessoas, normalmente, por exemplo, de quem não conhece, é que seja como aquilo que ela está vendo nesses produtos. E aí vai ver o que é a Idade Média de verdade e fala assim, mas é isso? Mas não tem dragão? Quantas vezes me foi perguntado, sério, mas não tem feiticeiro? Não tem bruxo? Princesa! Presa na torre! E a pergunta clássica de todo santo semestre. Mas o Rei Arthur não existe? Você acha que importa o Rei Arthur existir? Não. Foi bem provocativo, tipo assim, porque eu tenho sempre essa pergunta também real dos alunos, né? E o Rei Arthur real? E aí eu vou com uma contra-pergunta. Realmente importa o Rei Arthur real? O que importa é que aquela turma toda, ali a partir do século XII, acredite na existência dele. Não, e construa toda uma série de produtos culturais em volta disso. E lembrando que não são os romances que vêm primeiro. O que vem primeiro é o trabalho de história. É um trabalho histórico. Tá lá, a história Regum Britanniae. Aqueles parâmetros de história no sentido medieval de história. Sim. E que muitas vezes é ignorado, né? Claro. Em que a gente tem... Ali você não tem um diferencial claro, né, do que é ficcional e do que é historicamente real, se é que a gente pode colocar nesses termos. Né? Então, as coisas estão entrelaçadas ali. Para eles, né, é aquela cena clássica da Galeria dos Bravos, em que você tem a existência, né, de um Heitor de Troia, ela é tão válida quanto a de Alexandre de César, e que a existência de Arthur é tão válida quanto a existência de Carlos Magno e o Godefroy de Bouillon. Levando em consideração que grande parte dessas dinastias medievais, né, se legitimavam nas suas histórias sendo descendentes de Rei Arthur, né? O Arthur é o ancestral, né? A gente tem quase que duas linhas míticas, Davi ou Cristo, né? A linha lá bíblica, e tem essa outra linha mítica que é o próprio Arthur. Então, né? Só que assim, agora eu vou aproveitar para lançar, né? Coisas que eu comento em aula, já comentei algumas vezes com colegas, com você também, mas agora eu vou lançar geral, jogar a bomba. Vai lançar a braba? Vou lançar a braba.
Meu Deus, essa live assim, vai explodir. Então, assim, o modelo de Arthur, o modelo da realeza arturiana, é praticamente uma cópia escarrada e cuspida da realeza veterotestamentária. Uhum. Então, assim, aquela coisa, não, porque é celta, é isso, aquilo. Esquece. Bobagem. Você pode ter uma inspiração? Sim, mas quando você pega a atuação, a sucessão, né, a linha típica, né, quando você pega o que é o tipo de cada rei, você começa lá, Vortigern. Tá legal. Vortigern é o quê? Vortigern é o tirano. Não, que aí vem o profeta e conta para ele, vai dar bosta. Uhum. Vai ser sucedido por um herói. Que aí vem né, o Uther. Aí o que é? Volta lá no Antigo Testamento. O rei herói é fácil, é Davi. Que vai fazer a merda. Olha, e o profeta vem de novo, né? Conta para ele. Então, Davi, não fica cobiçando a mulher dos outros, porque senão o reino vai pra merda. Sabemos o que deu. E aí, Merlin chega no Uther. Igrene não. Puta merda, você foi. Eu adoro essa sequência no Excalibur. No Excalibur. Porque o Negelter é perfeito como Merlin, porque assim, é o cara mais cínico que tem. Assim, ao mesmo tempo que ele é sábio e pomposo, ele... Puta merda, não! Então são das melhores cenas, né? E aí, e justamente isso, vem o profeta e avisa, não vai atrás de mulher casada que dá ruim. O herói vai lá e faz o quê? Bum, faz a besteira. Da união, né, pecaminosa do rei-herói, que entra em declínio após essa união pecaminosa, surge o rei justo. Tá lá. Arthur, Salomão. E aí você piora a situação. Ambos se ferram na mão de quem? Do filho mais velho. Vai dizer que o Mordred e Absalão não estão ali. Pois é, né? E aí sobra, depois que cai, né, ou que o reino entra em declínio, você tem um último, que no caso do Antigo Testamento é o Jeroboão, que é quando o reino se desfaz. E aí você tem, dependendo da versão, você tem um sobrinho do Arthur, né, que é o último da linhagem. Uhum, sim. Porque é um universo compartilhado, né? A literatura arturiana criou a ideia de universo compartilhado. Mentira da Marvel. É um polvo aquilo dali. Tem um monte de caudas, assim, um monte de né, tentáculos que vão saindo. Sim. Uhum. Então, a gente tem ali, né, uma reinterpretação laica do grande modelo de realeza, que é a realeza veterotestamentária. Uhum. Tem uma pergunta ali que vai sair do rei Arthur, mas entra nesse universo de elfos, né? Humanos versus elfos. Acho que é Eduardo o nome dele. Você pode falar sobre a apropriação neonazista do Senhor dos Anéis? Então, eles tentaram, né? Inclusive, eles tentaram Titanic, eles tentaram Busca do Graal, eles tentaram qualquer negócio. Eles atiraram para tudo quanto é lado, em todos os sentidos. Sim. Né? Mas, assim, existe toda uma história, né, de que o Tolkien teria recebido uma correspondência, né, do Partido Nazista, e justamente apontando isso, né, não, obviamente, no Senhor dos Anéis, porque o Senhor dos Anéis é posterior, né, mas, assim, nos textos literários que ele já tinha lançado, a galera já tinha percebido que o universo do Tolkien, para começar, era branco demais. Né? Ali a gente tem umas coisas que são bastante questionáveis. Mas assim, é para nós, né? Porque quando a gente pensa no universo mental de qualquer escritor
né, formado aí entre o final do século XIX e pelo menos até 1970, né, está falando de uma literatura essencialmente orientalista, uma literatura branca, masculina. Uhum. Então, tudo que se questiona hoje é o arroz com feijão dessa literatura, porque para eles é natural pensar dessa forma. Né? Então, os camaradas vão começar a dar uma olhada na obra tolkieniana e falar assim, olha, aqui parece ter uma coisa, né, não rola a gente bater um papo, e o Tolkien teria assim, a história é que o Tolkien respondeu a carta mandando-os pastar, basicamente. Né? E aí você tem muita discussão, né, sobre a obra dele, né, e fazendo paralelos, por exemplo, da Guerra do Anel, né, da Grande Guerra com a Segunda Guerra e tal. Depende, né, de quem está interpretando, do que está vendo ali. Sim, mas sim. Essa questão toda, né, então, com os nazistas morreu por aí. Mas esse lance, né, de elfos e etc., elfos, anões e outras criaturas, que está muito ligado com o folclore, né, do folclore escandinavo, né, que a gente vai perceber ali nos textos medievais, particularmente aí no 13, né, nas Edas e por aí vai. Né? Então, campo muito fértil, né? A ponto de que o Tolkien faz ali, ele envenenou o campo da fantasia de tal maneira que se não tiver dragão, se não tiver elfo ou coisa parecida, se não tiver orc ou coisa parecida e por aí vai, não é fantasia medieval. Mas não é nem medieval, não é fantasia, ponto. Ponto. Virou assim, o benchmark do gênero. Não, é como muita gente pensa hoje, né, quem não conheceu a ficção científica das ciências sociais, praticamente, né, a ficção científica soft, da nova onda dos anos 60 e 70, que é extremamente sociológica, né, pensa o quê? Que ficção científica é Star Wars. É tiroteio. É tiroteio de nave, é tiroteio de robô, é de mecha, né? Como o pessoal fala, né? No desenhos japoneses e por aí vai. Não, pensa que é Space Opera, que virou o benchmark. Não, então, assim, a gente tem algumas obras que elas se tornaram aquilo que passou a definir o gênero para a maior parte desses consumidores dessa cultura de massa. Eu estava comentando justamente isso, né, do quanto o Tolkien se tornou um padrão, que a gente tem uma nova recepção agora da lenda arturiana, que é o Cursed. Lembra que eu te perguntei se tu tinha visto e tal? Eu confesso que dói ver, porque é uma narrativa arrastada, é uma narrativa confusa. É a narrativa pela narrativa, não como uma recepção, né? Mas a narrativa é confusa. Oi, perdão? As 100 primeiras páginas do Senhor dos Anéis. Ou aquelas guerras, aquelas descrições de guerras, né? Não. Mas eu me dei conta que Cursed nada mais é do que Tolkien. Eu tenho o anel, a força, né, que gira em torno daquele anel, daquele objeto, e a fixação por esse objeto, né, o quanto esse objeto consegue envolver as pessoas a ponto das pessoas mudarem a sua personalidade, ou, na verdade, colocarem aquilo que tem de mais profundo da sua personalidade para fora, a guerra entre mundos e mundos distintos, né, e misturado com o Rei Arthur. Isso é interessante. Agora... Você tá achando que tu tá mandando a braba? Eu vou te dizer que o Lorde do Caos 666, manda uma braba, pior ainda. Ele pergunta, Arthur, porque a gente tava falando da existência do Arthur, né? Ele pergunta, e a Idade Média existe? Também não. Essa pergunta de Gabs foi terrível. Na verdade, eu acho mais tranquila, né, do que você ter que falar... Mas foi provocativa no tipo, vamos soltar bomba mesmo, se é pra falar, vamos falar. Sabe aquele negócio, né? Eu acho que dói mais nas pessoas descobrirem que não existiu o Rei Arthur
né, do que explicar que a Idade Média é uma construção historiográfica acima de tudo. Todos os períodos o são, né? Sim. Não, então, o interessante é que muitas matar o ícone. Muitas vezes, assim, nos primeiros períodos, quando a gente fala para os alunos que é construção, eles entendem a ideia de construção como mentira. Né? Interessante, eles jogam no campo da ficção. E não é jogar no campo da ficção, né? Sim. Não é isso. Agora, é aquela questão, né? A Idade Média existiu? Qual delas? De quem? Para quem? Por quem? Ainda tem o por quem. Sim. Então, assim como todo o período histórico, como a gente acabou de dizer, né, você tem essa construção, né, do que é essa narrativa, para que ela serve, ela aponta de onde para onde. Então, dependendo de quem está falando, de quem está construindo, você tem uma miríade de idades médias. Né? Aí lá vem o Lucas jogando meleca na tela, né? Não é? Então, assim, uma coisa é desnaturalizar a periodização, outra coisa é os caras dizerem assim, olha, então, isso que você está falando que é século IX, na verdade era século VI, porque os caras pularam 300 anos. Aí também a coisa complica, né? Tem cada teoria aí que nem Jesus não aguenta. Né? Mas, assim, desnaturalizar as periodizações, sim, isso é essencial. Fundamental. E aquela coisa maluca, né? Eu adoro sempre falar isso com os meus alunos. Ninguém acorda, assim, vai dormir medieval e acorda moderno. Moderno. Ou ninguém acorda, dorme moderno e acorda contemporâneo. Ou dorme antigo e acorda medieval. Uhum. E até quem vive o período não necessariamente não tem a consciência disso, porque as nomenclaturas, no geral, são dadas a posteriori, né? De uma forma de didatização em alguma medida, e de outra forma de desfazer, né, do que é anterior para dizer que o atual é melhor. Então, o que acontece, né, se a gente pegar os autores medievais, eles vão olhar para si mesmos e vão dizer que eles são modernos. Moderno no sentido do atual. De que eles são do seu período, né? De que eles são... Sim. Não, o medieval se vê como medieval? Claro que não. Não. O moderno se vê como moderno por uma coincidência de nomenclatura. Uhum. Mas não que houvesse uma diferença. Se a gente pega na vida do camponês, no interior da França, nas vésperas da Revolução, né, e o ancestral dele, do ano 1200, você vai ver que não tem diferença nenhuma. Mudou um pouquinho a moda, e olha lá. O cotidiano dele assim, é exatamente o mesmo. Né? As estruturas que pautam a vida desse cara são as mesmas. Entendeu? Então, muito pouca coisa. Não, agora quando passa um exército aqui, além deles tocarem fogo na aldeia, como sempre, né, agora eles dão tiro na gente também, não é só flechada e espadada. Muda o acessório, mas não muda a estrutura. Sim. Não. Então, essa questão, né, da periodização, ela faz, como a gente sabe, ela tem muito mais a ver com discussões de nação, com discussões de identidade, né, com discussões sobre aquilo que a gente quer ser e aquilo que a gente não é mais. Do que nostalgia, né? Uma certa nostalgia. Tanto positiva quanto negativa. Quanto negativa, sim. Não? Então, assim, muito mais a ver com isso do que propriamente dito com uma divisão da história. Começa como algo didático e que se torna algo extremamente problemático. Torna-se pesadelo para os historiadores, principalmente aqueles que têm que dar aula. Pois é. Tem que se debruçar sobre essas desnaturalizações, essas desconstruções, né? Que são necessárias, mas dolorosas. Sim. Principalmente quando eles vêm para o primeiro período, né? Que camisa de força, isso aí. Principalmente quando eles vêm para o primeiro período, achando que vão estudar datas, fatos, e que tudo é muito
quadradinho, né? Colocado na caixa, assim, Idade Média é isso, modernidade é isso, né? E quando vem que há N documentações sobre N temas possíveis, gente, eles enlouquecem. Sim. E enlouquecem a gente. Principalmente. Mas o mais engraçado é que o camarada que chega querendo tudo isso bonitinho assim, xingava isso na escola. Ah, parte chata da história, esse negócio de fato, de data, blá 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 blá. Mas quer repetir isso, né? Porque é o confortável. É o que ele conhece. Então o que a gente faz? Nós somos um bando de gente malvada que faz o quê? Assim, quer acabar com as certezas deles. Que triste, não é? Sim, você quer certeza em história? Deu ruim. Muda, sei lá, muda de profissão, porque não é por aí, não. Pois é. Vini, estamos chegando aí quase nos 10 minutos para fechar a live. Vamos então fazer uma fechada de ciclo com o que a gente começou lá e com as tuas pesquisas atuais que tu lá no meio da live, assim, bem no início, você estava falando de Legano. Então é uma outra forma midiática, né? Que é a questão do político, do campo político. A gente tem sido minado na mídia por N recepções do medieval, via charge, via propaganda política, via meme, né? Porque o meme também, de alguma forma, se insere no campo do político, porque está ali dialogando com a política atual. O que você tem para dizer aí para gente? Bom, primeira coisa, né, a gente tem que dar o braço a torcer e falar que o Richard Dawkins acertou assim, perfeitamente quando ele criou o termo meme. A galera esquece disso. Né? É no Gênio Egoísta, se eu não me engano, que ele criou o conceito. Então, o que é o meme? O meme é a menor partícula de uma ideia e que pode ser autorreprodutiva. Então, o que acontece? Por que o meme gruda na gente? Porque o meme é um vírus. Então, literalmente, sim, você tem uma infecção com isso. Suas ideias são infectadas pelo meme. Então, o meme ele vai gerar uma cadeia autorreprodutiva. Por isso que ele tem aquela ideiazinha mínima da imagem com o mínimo possível de texto, e você acaba reproduzindo. Você se torna a célula infectada que explode e joga para tudo quanto é lado. O Dawkins, ele acerta quando ele está afim. Não? E aí o que acontece? O meme se tornou uma arma, digamos assim, psicobiológica. Sim, né? Porque a gente está trabalhando hoje, principalmente no campo político, com verdadeiras infecções. Né? A gente vê isso no que foi a campanha do Brexit, a campanha do Trump, todo o governo dele, a campanha daquele que eu não falo o nome. Melhor, inominável. Né? Porque Beetlejuice, né? Você começa a repetir, o bicho aparece. Aparece. Melhor evitar. Né? Então, isso está sendo uma constante nas políticas. Né? Nas campanhas políticas, mundo afora, essa estrutura viralizante. E com isso, assim, você está lidando com pessoas que estão infectadas com determinadas ideias, e aí não tem diálogo. Você não dialoga com quem está com 43 graus de febre. Não sei qual é o remédio para isso. Para mim, uma das melhores... Oi? Vai que o remédio para isso é cloroquina, não sei. Joga no rio que aí abaixa a temperatura. Uma das melhores charges para mim, e agora eu não vou lembrar o autor, me desculpe quem produziu a charge, depois eu procuro e a gente bota lá nos comentários, mas foi um indivíduo com uma camiseta branca, assim, escancarada, e escrito Deus Vult na camiseta. E do lado dele tinha a figura de Deus, com aquele triângulo e o olho que tudo vê. E Deus olhava para ele e dizia assim, Deus Vult porra nenhuma, né? Tipo assim, não quero
porra nenhuma, tu não sabe nem o que eu quero, o que eu não quero, tu não entende nem essa expressão, tu tá usando essa expressão assim, à revelia, né? Por favor. Então, pra mim foi uma das melhores charges, assim, que colocou, tipo assim, ninguém perguntou a Deus o que Deus quer, já saíram botando na boca do cara, né? Vai, ele leva a culpa de tudo. Mas como sempre você tem os auto-intitulados intérpretes da vontade divina. Não é nenhuma novidade. Né? Os Messias. Mas aí, sim. Né? Então, acontece. Aí o que nós temos aí, né? Então, a gente tem um movimento mundial funcionando dessa maneira. E eles, como a gente já comentou, né, a Idade Média está aí nesse... Não gosto de usar muito o termo inconsciente coletivo, mas ela está presente. Né? Do passado, é o tempo mais presente que a gente tem. Seja nas comparações, seja na nostalgia, seja no que for, né, a referência ao medievo está ali presente. E aí estão usando demais isso. Né? Então, nas narrativas políticas, assim, você encontra coisas do Arco da Velha. Então, tanto em... Cruzados na Avenida Paulista. Pois é. Né? Hospitalários defendendo igrejas. Entre outras aberrações. Aí você tem sujeito também, né, pseudo-templário com fuzil na mão, né, em momentos diversos nos Estados Unidos. Com bandeira separatista, né? Confederado, claro. Então, e assim, e nessa questão dos confederados é pior ainda, né, porque eles dizem que o final da cavalaria, né, foi ali. Foi a luta galante dos confederados para manter a escravidão. Ok, tudo bem. Galantíssima essa luta. Né? Então, assim, o medievo, ele é um combustível para os usos políticos, muito forte. Né? Então, nas minhas últimas pesquisas, eu venho trabalhando isso com o Ocidente, especificamente aí eu peguei o caso italiano, e depois eu me peguei pensando que o negócio não para por aí. Né? Então, em breve, nós teremos aí mais algumas considerações a respeito dos usos medievalistas, né, pela política. E olha que a galera cobra, vão te cobrar. Não esquenta a cabeça que eu já tô com o negócio andado, né, do tipo, vai rolar apresentações, então eu tenho que escrever mesmo, que tá prometido já. Né? Então, no mundo islâmico eu vou trabalhar agora. Né? Então não é só o Ocidente que olha, né, a política ocidental que olha para a Idade Média como algo que seja inspirador, por exemplo. Né? Só alguns spoilers, né? Você pensar, por exemplo, no apogeu do nacionalismo islâmico sunita ali entre os anos de 1950 até 1980, a gente pode puxar até um pouco mais à frente, até 1990. Pelo menos até a Guerra do Golfo rola ainda bastante. Né? Aliás, a primeira, né? Que depois virou festa. Então agora estão falando que 91 é a segunda, porque pega a Guerra Irã-Iraque como a primeira Guerra do Golfo. Estão fazendo uma zona com isso também. Mas, sim, né, no mundo sunita, particularmente ali entre Egito, Síria e Iraque, né, você tem uma briga tremenda pela herança histórica de Saladino. Saladino. Em discursos do Nasser, por exemplo, no começo dos anos 60, né, do Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito, né, ele, assim, ipsis literis, falando que Saladino foi o pioneiro da luta anti-imperialista contra o Ocidente. O herói nacional, né? Mas mais do que o herói nacional, porque o Nasser é um dos defensores do pan-arabismo. E logo depois disso, você tem a assinatura do tratado que celebra a República Árabe Unida com a Síria. Egito e Síria. Aí você pensa, peraí, são as duas regiões que o Saladino governou. Que ele junta. Eita, porra, é isso mesmo. Né? Aí você aqui.
né? E aí o Iraque cria a situação mais engraçada do mundo, que o Saddam se vê como um novo Saladino. A ponto de a data de nascimento. Para nascer exatamente 800 anos depois do Saladino, porque eles eram da mesma região, na região de Tikrit, né? Ali no Kurdistão iraquiano já. Só que o Saladino... Eles têm a mesma missão, né? Sim, sim. E no contexto específico da Guerra do Golfo, né, aqueles um pouco com uma memória um pouco mais longa, vamos colocar assim, né, se lembrarem, quando o Iraque lança mísseis contra Israel e tal, os famosos Scuds, a ideia é o quê? Ele, assim como o Saladino, vai retomar Jerusalém. Né? E no mundo xiita, a herança é outra. A herança é dos imãs, dos primeiros imãs, que são descendentes de Maomé, né, e que morrem, né, martirizados pelos sunitas. Não? Naquelas brigas ali do século VII. E aí fica para outro dia. Vini, muito obrigada. Obrigada para todo mundo que acompanhou, fez pergunta. De repente a gente pensa uma segunda. Uma boa noite, bom final de semana. Brigadíssimo, assim, de coração, muitos corações. Meu irmão amado, queridíssimo. Beijo. Te cuida por aí, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Pela participação e qualquer coisa, a gente volta. Abraço. É isso, gente. Pode fechar. Pode fechar? Valeu.